Olá, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Então, antes de começar a nossa aula, eu gostaria de pedir para que vocês comentassem aqui embaixo. Antes de tudo, para tudo e comenta ali. Eu vi o nome de vocês, tá bom? Para o prof saber que vocês estão acompanhando os vídeos da prof, tá bom? Bom, vamos lá então. Na aula passada, nós estudamos sobre os fungos e na aula de hoje nós vamos estudar sobre os protozoários. Nós estamos então ainda na unidade 1 do nosso livro, no capítulo 4. A prof dividiu então o capítulo em duas partes, os fungos e os protozoários, tá? Para que não misturasse muito, para que vocês entendessem, porque eles em alguns aspectos são parecidos. Então a prof resolveu fazer 2 vídeos para que vocês entendessem um pouquinho de cada um, combinado? Ali no livro tem uma explicação bem legal que eu já vou falar para vocês, mas antes disso eu queria mostrar para vocês um pouquinho sobre as características deles. Então assim, eles são unicelulares. Lembram que a prof falou para vocês nas outras aulas sobre as células? Pois então, nós temos aqueles organismos que têm várias células e nós temos então os parasitas que têm uma célula só, que são unicelulares. Eles compõem uma célula só. E eles são eucariontes, eles têm uma célula mais completa, né? Com mais fontes ali dentro, com mais recursos ali dentro. Essa é uma célula um pouco maior, com mais material genético ali dentro. Nós temos também, então, eles também têm a característica de vida deles é livre. Mais uma das características dele é que eles são livres. Então, mas aonde que eles são livres, né? No que eles são livres? O ambiente deles, o habitat deles são em lugares como água doce ou salgada. Geralmente aquelas águas de ambientes parados, né? Que vocês podem ver em lagoas, lugares mais parados, laguinhos, vão ter águas e ali certamente vão ter vários protozoários habitando naquela água ali, né? Se puder ver no microscópio, vocês vão ver que ela tem vários ali com várias maneiras diferentes. Eles têm várias formas diferentes. Eles também podem habitar em locais úmidos. Também habitam em locais úmidos. São parasitas. Então, o que são os parasitas? Os parasitas são aqueles que causam doenças, né? Que eles ficam se alimentando daquele organismo. Então, isso pode acontecer em um animal, né? Pode acontecer até no ser humano, trazendo muitas doenças. Então, os parasitas causam muitas doenças. São aqueles animais, né? Vírus que ficam se alimentando daquele organismo. Eles também alguns têm a função de trocar benefícios, então esses protozoários podem trocar benefícios com outros organismos, então fornecendo alimento, trocando com esse organismo, tá? Algumas vezes acontece. Eles têm um modo de reprodução, eles se reproduzem e a digestão é no interior da célula. Então, o protozoário ele é bem completo, ele é uma única célula que faz tudo. Tudo isso aqui acontece em uma única célula. Por isso que a prof trouxe toda essa explicação, para vocês verem que é um monte de coisa que acontece em uma única célula. Não são várias células fazendo as coisas. Aqui é uma célula, única célula que faz tudo isso acontecer. Certinho? Ali no livro, nós vamos ter ali na página 32, onde fala sobre os protozoários, tem 3 imagens ali. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aí. Deixa eu ver. Aqui. Essas 3 aqui. Tá? Então, vocês podem acompanhar comigo ali. Então, nós temos ali alguns protozoários. Então, nós temos o primeiro protozoário, que ele é de água doce. Então, ele tem ali os cílios, né? Que são uns cíliozinhos mesmo por todo ele ali. Olha a volta dele, como ele é feito, né? O nome dele é paramécio. Daí nós temos ali, depois do lado, um outro tipo de protozoário, o tripanossomo. Olha ali, ó, o tripanossomo, como é que ele é? Peraí, deixa eu arrumar aqui. Esse do meio, aqui, ó. Né? E ele tem os flagelos ali, ó, que causa doença de Chagas, ó. Ele é bem importante.
ele é bem perigoso, né? Então ele causa doenças de Chagas. Depois nós temos ali do lado, a ameba é um protozoário de água doce que se locomove, projetado em partes de célula. Então ali que é a projeção do corpo. Olha ali, ó, é bem diferente, como se fosse uma lesma, uma coisa nesse sentido. Então eles são, mas lembrando, pessoal, que todos esses protozoários, eles são seres microscópicos. Então você não vai conseguir ver ele a olho nu, né? Só vai conseguir enxergar ele por intermédio do microscópio, tá? Então, por exemplo, aquela água que a prof falou que pode ser vista e examinada, somente através de um microscópio você pode ser feito isso, pode ser realizada essa pesquisa, tá bom? E aí vocês podem ver, assim, que a prof falou da água, a questão da água aqui, tem vários tipos, vários modelos deles, né? Vamos dizer assim, dentro dessa água. Não são todos iguais. Então, cada um tem um modelinho diferente, né? Vocês podem até ver ali. Embaixo tem uma atividade, perguntando sobre a questão ali de cima. Depois tem ali na página 33, relação benéficas e maléficas entre protozoários e os seres vivos. Ali vai estar explicando um pouquinho sobre os benefícios e sobre os malefícios, né? As coisas que podem acontecer com os protozoários. Então, a prof trouxe aqui para vocês também alguns benefícios e malefícios desses protozoários. Eles ajudam no controle de quantidade de micro-organismos, então eles podem ajudar nesse sistema, tá bom? Combatendo fungos e bactérias. Alguns são utilizados no processo de tratamento de água, eles também podem ser usados naquele processo de tratamento de água. Alguns podem causar doenças, olha os malefícios agora. Alguns podem causar doenças, aqui ó, faltou doenças em plantas e animais. Então eles podem causar doenças em plantas e animais, tá bom? No ser humano, o protozoário pode ser transmitido por um mosquito, que pode causar malária. Então, se um mosquito transmite esse protozoário, ele pode causar uma doença como a malária. Então, as doenças que vêm do protozoário são muito intensas e muito perigosas, tá? Tem que cuidar. A água e alimentos contaminados podem transmitir amebíase, então tem que cuidar. Essas doenças que são causadas pelos protozoários são doenças que geralmente são bem graves. Por isso tem que cuidar. Assim como eles também podem ser usados em benefícios, eles também têm um lado bem ruim deles, são os malefícios que tem que ser cuidado, tá bom? Então a prof trouxe para vocês essas duas páginas para vocês fazerem, tem atividades sobre essas questões. A prof não vai entrar na questão ali sobre cada um dos protozoários, sobre os tipos de protozoário, tá? Isso a gente não vai ver. Aqui só é uma amostra para que vocês entendam que tem esses tipos, que cada tipo tem filos, flagelos e projeção de corpo, tá? Para que vocês entendam que cada um tem um. Mais para frente, quando vocês estiverem em outras turmas mais avançadas, vocês vão estudar cada um desses tipos, cada característica de cada um e benefícios de cada um. Vocês vão estudar mais para frente, tá? Para a aula de hoje é isso que eu preciso que você saiba. Também coloquei ali no sistema uma questão para vocês. Deixa eu pegar. Também coloquei ali no sistema para vocês duas perguntinhas, tá? Para assinalar. Então ali, ó, assinale a resposta mais adequada para as questões abaixo sobre o protozoário. Quantas células possuem os protozoários? Quantas células? Vocês lembram? Tem que assinalar ali. E a B, qual das estruturas de locomoção não corresponde à locomoção dos protozoários? Então, tem ali 3 que está no livro que a prof comentou com vocês. Mas tem uma daquelas ali que não faz parte do modo de locomoção dos protozoários. Qual que é, tá? Então, tá bem facilzinha essa questão. É só olhar ali. E aí depois tem assim uma pergunta para que vocês respondam. Durante um debate na sala de aula, Marcos afirmou que os fungos e as bactérias são um organismo com grande importância para o ambiente, a economia e a medicina. Você concorda com essa afirmação? Por quê?
Então, em cima do que nós estudamos, dos protozoários, dos fungos, das bactérias, a prof quer saber de vocês. Vocês concordam com essa afirmativa do Marcos? Faz sentido? Não faz sentido? E por quê? Se faz sentido, por quê? Não, realmente o que ele falou tá certo por causa disso, disso, disso e disso. Não, não faz sentido. Tá, e por que que não faz sentido? Eu também quero saber. Não, não faz sentido por causa disso, disso, disso. Eu preciso que vocês me digam, tá certo? Combinado? Respondam ali, colocam, registro no caderno de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Combinadinho? Uma excelente aula para vocês, um ótimo estudo. Tudo de bom. Tchau, tchau!